sua doutrina. E quem aceitou o convite, muito delicadeza, do nosso querido irmão Carlos Alberto Braga. Seja bem-vindo, Carlos Alberto, se Jesus te abençoe. Boa noite para todos. Uma convocação. Com muito carinho. Que Deus nos abençoe. Que Jesus nos envolva. Que a espiritualidade, como sempre, possa encontrar em nossos corações a porta aberta para que a semeadura se faça. Uma vez que eles já sentem que nós pertencemos. Agora somos nós que precisamos sentir que pertencemos ao corpo do Cristo. Eu gostaria de agradecer a toda a coordenação que sempre confia essa responsabilidade de dialogar com vocês, estar aqui. E eu não posso perder a tradição de começar os estudos dizendo que eu sou muito grato e me recordo de uma noite do ano de 1987, quando subi essas escadas pela primeira vez e o mundo nunca mais foi o mesmo. E graças a Deus eu estou aqui até hoje. E muita gente boa, muita amizade, muita saudade. Então, os membros atuais da direção do Grupo Sheila, meu abraço. Mas, se vocês me permitem, eu gostaria de dedicar hoje um abraço especial a dois corações que eu respeito e amo profundamente. Ao casal Silas e Penha. Silas, receba o meu abraço. Que a Penha possa, nesse momento de casa, também receber as rosas da nossa gratidão, distribuída por Meimei, por Sheila, por Maria Dolores, por estas que distribuem só amores. Desculpem a introdução, mas Grupo Sheila é saudade, é família, é gratidão. Não dá para discutir caráter sem trabalhar a virtude da gratidão, concorda? E para matricular na escola precisamos da humildade. Porque filosofia, na expressão de Pitágoras, é o amor à verdade, a busca por ela. Perguntaram para ele, tens a sabedoria? Não, os deuses. Portanto, me compete estar com eles. Então, vir ao Grupo Sheila é exatamente procurar criar uma identidade, porque sem identidade não evoluímos. Definir preferências e abrir o imaginário. Lembrem, somos co-criadores. Deus é o Criador. Então, como co-criadores, precisamos de entender a importância da nossa mente, que tem um departamento especial chamado imaginação, que vai sugerir criatividade e espontaneidade. Daqui a pouco a gente abraça com a rotina. Daqui a pouco nós vamos fixar caracteres. Daqui a pouco a gente traz do mundo das ideias a objetividade e vamos construir, vamos edificar, vamos forjar o caráter, vamos estabelecer uma moral diferente. O mundo muda. Então, estar aqui sempre é uma oportunidade de receber um passaporte para ascender, transcender, elevar. Como Jesus convidava os discípulos, os seguidores, para subir ao monte. Sair da mesmice. Você está preocupado com o senso comum? O que pensam por aí? O que falam de você? Isso é importante? Se você der importância, você vai viver para provar alguma coisa. Comece a pensar diferente, porque quem pensa diferente faz a diferença.
E nós estamos aqui para pensar em outros níveis. E eu gostaria de enaltecer a importância de uma atividade, o que ela propõe. Aqui é um concerto, uma orquestra, que temos os regentes, e nós somos copartícipes, somos integrantes. Alguns falam, outros preparam, organizam, dão passe, alguém ouve, formamos um grupo. Uma reunião dessa se transforma, além de uma escola, também num hospital, para atender a todos os públicos. E o que impera no ambiente é uma poesia clássica extraordinária de Jesus. Vinde a mim, todos vós, capítulo 11 de Mateus, versículo 18. Confere, por favor. Estou brincando. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Enxugo tuas lágrimas. Tomai sobre vós o meu jugo. Não é o seu jugo, é o jugo dele. Por que é o jugo dele? Porque é um jugo, uma tarefa, um propósito, um compromisso que é compreendido, é decodificado. Os algoritmos, gostei, viu? Os algoritmos conspiram a favor. Aí as coisas ficam mais leves. Conheça a verdade, 8 João 32, bate aí. Conheça a verdade te liberta. Onde está a verdade? Em toda parte. A questão é descobrir e viver conforme a verdade. Porque não adianta só descobrir, não adianta só ler, alguém te informar. É experiência. Percebam bem. Quando nós entramos, quando nós vivemos o processo, ele vai fazendo com que as coisas passam a ter outro sentido. Pergunto para você, qual é o sentido da vida? Por que você está vestindo essa camisa tão bonita? Ela é bonita mesmo, eu acho. Por quê? Porque meu pai falou para me torcer para esse time. Não, porque eu gosto desse time. Vou te dar uma dica. Pesquisa. Por que esse time foi escolhido por mim? Ou alguém me impôs? Ou foi uma cultura de massa que manipula, que destrói a cultura popular e impede a cultura erudita? E nós todos estamos nesse rescaldo e não sabemos que nós somos subprodutos de uma série de gerações que foram manipuladas por um sistema, um antissistema, aliás. Porque o sistema que nos importa como espírito é o sistema crístico. Qual é a doutrina dele? É do amor. Não é um conjunto coerente de ideias fundamentadas a serem transmitidas e ensinadas. Esse é o conceito de doutrina, rapidinho, bate o Google. Não é isso que nos importa. Embora as filosofias, as religiões, os tratados doutrinários tenham a sua importância. Mas quando o assunto é Jesus, e não é o Jesus de Nazaré apenas, Jesus Cristo, que nós somos chamados a entender a função, o papel, o símbolo, o que representa. Jesus de Nazaré, não estava no script, mas eu vou seguir por aqui. Jesus de Nazaré é referência de um profeta. Não é verdade? Não foi um homem fora da curva. Concorda? Emmanuel trabalha esse tema com muita tranquilidade. Eu vou dar uma dica apenas. Paulo e Estevão. Tem um discurso, uma palestra proferida por Estevão, extraordinária. Nessa palestra ele fala de Jesus de Nazaré e Jesus Cristo. Então, continuando, Jesus de Nazaré, incomparável na história.
antes e depois dele? Para a alegria de uns, concordância ou discordância de outros? Não é esse o caso. O certo é que ele pode ser medido por todos, em todos os tempos. E como filósofo, em filosofia, você mede uma pessoa pelo tamanho da sua generosidade. Concorda? Se não concorda, manda sua mensagem. Coloque aí no chat, numa linguagem brincalhona com vocês. Concorda? Pensa aí. Tem sentido o que eu disse? Então, Jesus é reconhecido como um homem bom. Em Espiritismo aprendemos, por exemplo, sobre o homem de bem. O que caracteriza? Não é aquele que vive a lei de justiça, de amor e de caridade? Esse é o homem de bem. Ele não tem nome. Então, Jesus de Nazaré representa todas as escolas que falam da moral e do bem. Porque o que está como prioridade é a virtude e a bondade. Ok? Mas existe Jesus o Cristo. O Cristo de Deus. Qual a diferença? Cristo representa a divindade. Deus em toda parte, Deus em nós. Ok? Então aí a gente começa a refletir de uma forma diferente, transcende. Porque, conforme foi trabalhado anteriormente pelo Otávio, a questão 54, que nós tendemos para a literalidade, entendam isso. Precisamos de transcender, sair da letra, tirar o espírito da letra. E Jesus Cristo passa a significar um símbolo. A presença de Deus em toda parte se torna gigante quando a gente sentir que ela está aqui. Aí ela deixa de ser uma informação que alguém me passou, que eu li num livro. Esse Cristo começa a ser inteligível, sentido, nas questões práticas da vida. Aí, naturalmente, eu vou começando a tomar gosto. A minha vida começa a encontrar elementos que trazem motivação. Para me fazer um pouco do que fez Jesus, o de Nazaré, que nasceu de Maria, aquela história maravilhosa. Maria que foi visitada por Gabriel, um fenômeno mediúnico, concorda? Interessante, Gênesis no Lar, convido. Pode, Fred? Um jabazinho aqui, todo dia, 6h52, no canal nosso, o canal Gênesis, a gente faz um evangelho. E nós estamos, nesse momento, fazendo um recorte histórico, falando de João Batista, de Zacarias, Isabel, falando do precursor, aquele recorte histórico daquele período. Então, Gabriel visitou Isabel, anunciou que ela ficaria grávida, ela tinha idade avançada. Estão lembrados dessa história? Depois o Gabriel visitou Maria, elas eram primas, família bendita, hein? E aí nunca mais a história foi a mesma. Aconteceu uma série de fenômenos a definir que a espiritualidade está sempre presente na nossa vida. Não é só na vida dos eleitos, porque não existem eleitos. Existem aqueles que por meritocracia adquirem condições diferenciadas da massa, porque saem dessa manipulação, da massa que não pensa. Da massa, por exemplo, que pede Jesus, mas depois aplaude Barrabás. Lembram dessa história? Essa figura é sensacional. Então, Jesus Cristo é a representação da luz divina na nossa vida. Então, Jesus de Nazaré nasceu, fez toda a diferença, trouxe para nós os aspectos da vivência de todos os projetos que estão esculpidos na nossa consciência, dizendo que é possível que isso aconteça. Entendam isso. E que Deus está presente na vida de todos, independente se somos pagãos,
se somos gentios, se somos judeus, independente da raça, do credo, da condição socioeconômica, partidária, ideológica, gênero. Todas essas discussões do mundo atual, que muitas vezes são fomentadas para julgar uma pessoa contra a outra. E eu fiquei muito feliz em ver o Otávio na primeira apresentação, tocando num tema, e num primeiro momento ele foi inteligentíssimo de dizer: entendam o assunto sobre o ponto de vista transcendente. Mas ele fez alguns esclarecimentos. Por quê? Porque vivemos num tempo que o terreno é minado. Não pode se abrir a boca, que naturalmente você cai num tribunal inquisitorial e é julgado, condenado, removido, deletado, censurado. Então basta o indivíduo pensar diferente do gueto, que naturalmente ele é rechaçado e censurado, preso, abortado, abandonado. E por isso é que nós estamos todos pisando em ovos, porque nós acreditamos nisso e passamos a ter medo, que paralisa a alma. E o objetivo do controle é que você tenha medo, para que você não possa criticar, para que você não pense diferente. Imagine isso. Que contradição. Só a guerra faz. Lembrei da estrofe da música. Que contradição só a guerra faz. A proposta do Cristo é que a gente entenda que toda a arquitetura celestial, planetária, humana, social, ela é uma tessitura que os homens vão contribuindo à medida em que eles se graduam, que eles adquirem experiências. Então nós forjamos o nosso modus operandi, o nosso caráter. Nós temos a oportunidade de lidar com as nossas emoções, sair da idade fisiológica, porque o Espiritismo, diga-se de passagem, nos mostra que uma das finalidades da nossa existência é lidar, trabalhar com as leis divinas. As leis divinas são interpretadas, elas funcionam, por exemplo, sobre o aspecto fisiológico, não é assim? Você não lida com o seu corpo. Muitas vezes o quimismo, as reações, ditam comportamento. Não é verdade? Nós não respondemos. Vejam as doenças. Tem muitas doenças silenciosas que elas repercutem no nosso modo de pensar, de sentir. O equilíbrio ou desequilíbrio nervoso, reativo, emocional, tem a ver com fisiologia. Então nós vamos lidando com essa lei que é divina. O nosso corpo, essa veste que pode ser nupcial ou não, esse corpo, ele o tempo todo precisa de ser cuidado, mas nós não somos o corpo. O corpo é veste, é instrumento. Bem-aventurado quem sabe lidar, cuidar e transcender, para que o corpo também não fale mais alto do que a sua vontade. Fechou? Legal? Existe a lei divina e natural que está aí fora. O clima, o magnetismo, a gravidade. Ok? E eu ainda vou dizer, existe também nessa linha de leis naturais atração e repulsão no âmbito mineral, mas também no âmbito espiritual. Você pode sentir atração ou repulsão por uma ideia, por uma onda, um pensamento, ou pelo campo áurico de alguém que se aproxima, encarnado ou desencarnado. Aí tem um terceiro tipo de lei que é extraordinária, que é o objeto principal do nosso tema. A lei divina e natural, conhecida como lei moral, que é o foco a ser trabalhado por Jesus de Nazaré. Por isso ele disse:
eu não vim destruir a lei. Primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estão lembrados? Mas dar cumprimento, viver a lei. Significa o quê? Eu vou dar só esse elemento porque isso transcende. As propostas mosaicas, os 10 mandamentos, é uma forma de traduzir as leis divinas, as leis morais. Os 10 mandamentos, eles estão sintetizados por Jesus de uma forma operacional, didática, metodológica, quando ele disse: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Resume leis, profetas, tradições, escolas filosóficas. E o Espiritismo vem nos mostrar, logo na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, anotem aí quem gosta de chegar em casa para confirmar, que o Espiritismo era um elemento que faltava para a gente entender as tradições antigas, que Jesus respalda dizendo que veio viver. Então, que o Sócrates trabalhou, Aristóteles, Platão, Buda, o grande Hermes Trismegisto, considerado um dos maiores filósofos da história antes de Jesus, a base filosófica do Egito está em Hermes, e daí foi ramificada por várias tradições. Então isso mostra para nós que são departamentos informativos, mas também escolas de educação espiritual que foram fundadas como fulcros de irradiação do pensamento crístico em todos os lugares do nosso planeta, a definir que em todas as reencarnações que vivenciamos, de alguma forma nós bebemos destas fontes. De alguma forma nós fomos inspirados, a nossa cultura, os nossos pais, as tradições, nos falaram assim: valoriza a vida. De alguma forma foi dito: você é um espírito que está vivendo uma experiência humana. A questão é que, com o passar do tempo, isso foi contaminado, isso foi adulterado, isso foi corrompido. E a gente passou a acreditar que, na verdade, a gente tem algumas experiências espirituais, porque o que deve ser priorizado é a vida humana. Aí a gente esquece a destinação. Aí nos desvinculamos de Deus, das propostas do amor. Então entendam isso, porque o mundo que vivemos é um mundo que está se notabilizando cada vez mais pelo materialismo, que propõe que nós nos distanciemos da essência crística. Agora eu vou falar do Cristo interno. Porque quanto mais materializados, quanto mais envolvidos na corrupção dos tempos, que passa a atacar a moral, fechar as portas para uma reflexão que transcenda, que impeça um contato com a espiritualidade, seja da forma que for, que nos coloque numa condição de questionar, porque o importante é questionar. Não importa onde que nós vamos chegar. O grande lance é apenas colocar em questão, sem a possibilidade de aprofundar, de estudar. E quando o assunto é espiritualidade, não dá para ser no TikTok, dá? Dá para ser na lição rapidinha? Não. Não dá para ter profundidade de pires, no máximo de uma piscina. Nós estamos aqui porque uma força interior, sob o ponto de vista da psicologia profunda, uma força endoevolutiva, talvez traduzida como um instinto espiritual, que é uma inteligência que a gente não compreende, mas ela propõe, por mais que o nosso ego, a nossa persona tente impedir, existe um vulcão que entra em erupção de vez em quando e diz assim: para,
sinal de linha de trem de ferro. Pare, olhe e escute, porque se você passar, pode ser que o trem passe por cima. E como é que a vida proporciona esse despertar, essa erupção, esse abalo sísmico? De várias maneiras. O diagnóstico, a desencarnação, a crise econômica, a pandemia moral, que cresce sem que a imprensa divulgue. Porque nós estamos sendo chamados para um momento decisório. O Espiritismo mostra isso para nós com a clareza solar. Gostei da expressão. Clareza solar. Vou dar uma dica. Otávio gosta do livro Boa Nova. Vai aí, anota, confere depois. A ilusão do discípulo. Um diálogo de Tiago com Judas. Judas enovelado na ilusão, nessa bolha que é priorizada pelos nossos sentimentos egóicos e mascarada por uma questão da nossa persona que precisa ser estudada, a chamada pseudo-virtude. Pseudo-virtude é a justificativa para não mudar, e geralmente o discurso é virtuoso. As palavras têm um poder, mas são mentirosas porque não têm sustentação. Isso é pseudo-virtude. Vou dar um exemplo. Alguém diz para você, seja bonzinho, faça caridade. O Espiritismo não vai falar para você ser bonzinho em lugar nenhum. O Espiritismo vai propor, como uma escola filosófica, que você adquira sabedoria e trabalhe suas virtudes. Dentre tantas, a fé é a mãe. Vou usar uma expressão do Evangelho segundo o Espiritismo. A fé é a mãe das virtudes. O amor é a força, é a chama que agrega todas as virtudes. A caridade é uma faceta das mais extraordinárias que se torna um escudo protetor numa alusão paulina. Paulo de Tarso trabalha isso, o escudo da caridade. Porque é proteção. Proteção contra o mal, contra aquilo que causa instabilidade. E o que pode nos causar o mal, a instabilidade? A treva interior, o egoísmo, a vaidade, que o antissistema, o anticristo vai estimular o tempo todo. Então, fazer luz com o Cristo é operacionalizar de sorte que a sua luz interior possa brilhar. E você não precisa de fazer curso aprofundado. Basta você começar a optar por amar a você mesmo. Se você não cuidar, significa que você não ama. Porque só batalha quem ama. A filosofia desses tempos agora é do estoicismo. É da coragem de mudar, de fazer acontecer, de ser bondoso, mas ser verdadeiro. Não se negocia a atitude. Não estou interessado com o que o outro pensa. O certo será sempre o certo. Foi nos tempos de Jesus e será na posteridade. Não existe o moderno que ajusta para ficar tudo bonitinho, para que você não perca cliente, para que você continue aceito nas tribos. Sem perceber, o sistema vai nos enovelando e, em nome do ser bonzinho, você faz concessão. Você adia. Você continua fazendo as coisas atrás da pilastra. Lembram disso? Quando menino? Tem alguém olhando. Treva.
Não tem conversa. Ninguém precisa de dizer, porque a nossa consciência aponta na hora. Só de estar escondendo significa que nós estamos adiando, que nós estamos apertando um botão do aborto, abortando, autossabotando a própria evolução. E eu usei a expressão aborto propositalmente, porque é assassino, é crime contra a natureza. E o pior deles é abortar o próprio progresso, em nome do deixa para lá, daqui a pouco eu faço. Essa história de umbral não tem essa consequência toda. No meio espírita isso começa até a se propagar. Basta a expiação você mudar o tônus. É só mudar o direcionamento, que aí você apaga o que você fez. Não tem essa história de dívida que você vai pagar a conta. Realmente você não vai pagar a conta, porque se fôssemos pagar a conta, impagável o que já fizemos por aí. Deus é misericordioso. Mas não basta apenas mudar o foco, mudar a direção e dizer, a vida vai ser diferente. Tudo começa assim. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Significa bondade, vontade atuante, corajosa, constante e perseverante. Persevera, mas seja constante, mas persevera no objetivo. Porque se o objetivo não estiver claro, qualquer caminho serve, você não sabe para onde que está indo. Percebam bem. Então, o momento atual, ele sugere uma reflexão de profundidade. Porque o Cristo veio ao mundo para trazer a doutrina do amor, que é o código fundamental para a nossa felicidade. E vou mais além, trazendo o próprio Kardec. No capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele afirma, prestem atenção nessa frase, toda a doutrina de Jesus, o seu Evangelho é baseado na vida futura. Ponto. Mas, Carlos Alberto, o problema é agora. Eu sei, você tem que pagar o boleto, não tem? Tem que enxugar as lágrimas, acabou a reunião, vou ter que voltar para o deserto. Vou ter que encarar de novo. Ai, meu Deus! Mas é no futuro, está no futuro. A doutrina de Jesus é da vida futura. Pense nisso. Vida futura é um diálogo extraordinário. Primeiro que ele é consolador, que ele vai dizer que nada vai acabar. Então essa sensação que não tem luz no fim do túnel, calma, para tudo, porque vai aparecer a luz no fim do túnel. E essa sensação que está tudo acabando e piorando, em todos os níveis, significa que nós estamos prestando mais atenção no que não está dando certo. Deveríamos pensar, observar e agir no que está funcionando, no que está dando muito certo. E o que está dando muito certo, Carlos Alberto? Comece a elevar, prestar atenção, que existem pessoas que já vivem um mundo da regeneração. Você sabe de algum deles? Não espalhe o endereço porque vai dar trabalho. Mas já existem pessoas que estão numa outra faixa. Que por mais que estão atravessando uma tormenta, mantém a postura da dignidade. Está doendo, e dói mesmo, mas estão firmes. Estão conectados com o Cristo interno. Escutam a voz de Deus. E estão cumprindo suas tarefas, mesmo com dificuldade. Tanto é verdade que quando a gente chega perto, a gente ouve notícias, a gente sente o bem-estar.
Algo diz assim, ali tem alguma coisa de especial. E a gente não valoriza, porque não dá mídia. Geralmente eles não têm Instagram e saem por aí batendo na própria foto, não tem. Geralmente são pessoas discretas. Geralmente são pessoas anônimas que estão lutando dentro de casa, sem qualquer reconhecimento. Mas na hora que o bicho pega, todo mundo corre para pedir algum conselho para ela, para visitar ele, ou para vir ao centro espírita, porque aqui, num determinado momento, a gente se candidata, eleva o padrão, nos tornamos cristãos, ficamos todo mundo bonzinho, com uma moral ilibada, o nosso discurso muda e aqui fica tudo muito bom. Daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco a gente volta a ser o que normalmente nós somos. Isso não é para preocupá-los, porque é assim que funciona. Nós temos que transitar nos departamentos e viver, não com hipocrisia, não com moralismo, porque Jesus não é moralista em momento algum. E cuidado com os falsos profetas que querem fazer de Jesus revolucionário, porque ele nunca foi. Ele disse: eu não vim destruir a lei, viver a lei. Cumpram a lei. Porque se ele falasse não cumpram a lei, ele estaria rasgando o código divino. Ele seria contraditório. Mas ele diz assim: acautelai-vos com os falsos profetas, com os ditos, com o que as pessoas falam por aí. Historicamente, o contexto é esse. A lei mosaica, os 10 mandamentos, é para ser vivido. E nós, que estamos no século 21, inclusive cristãos espíritas, não precisa de Antigo Testamento, não. Nós já temos o Evangelho e basta. Não tem problema, fica com o Evangelho, mas um dia você vai ver, tem que percorrer as escolas filosóficas e beber das fontes e usar a chave do Espiritismo, porque você vai encontrar sempre muitas coisas boas para vocês, para nós. Mas devemos tomar cuidado, porque na época também tinha a tradição oral. Então, conforme eu leio, conforme eu interpreto, eu crio uma narrativa. E as narrativas que surgem através dos tempos é para descaracterizar, desvalorizar, de uma forma subliminar, tirar ou tentar atacar o poder crístico. Entendam isso. E muitas vezes nós acreditamos, apoiamos. E sem querer a gente começa a duvidar. E duvidar do Cristo significa que nós ainda não estamos interagidos com Ele. Porque quando você descobre o Cristo, não como uma figura, repito, lendária, mas o Cristo que movimenta amor. Uma mãe sabe do que eu estou falando. Porque o amor de mãe é um amor crístico. Um amor verdadeiro de pai é um amor crístico. Um amor sincero de um filho é um amor crístico. Eu não estou falando de amor de prática religiosa, da religião externa, porque existem 2 tipos de religião. A externa, da forma, do rito, da prática, que cumpre um papel fundamental para bilhões de pessoas. E estas religiões tradicionais estão sendo vilipendiadas nesse tempo que vivemos. Então agora, como nunca, o papel do espírita cristão é sentar do lado dos evangélicos, dos católicos, dos muçulmanos, dos budistas, sentarmos todos, não para mudar o conceito doutrinário de cada uma, mas para dizer que todas estão falando de Deus. Todas estão sugerindo que os homens voltem os olhos e os corações para a prática do bem. Só isso. Porque se nós entendermos o que as tradições propõem há milênios, nós vamos respeitar os nossos pais.
Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Não é só honrar o papai e a mamãe biológico, desrespeitado nos dias atuais, por nós, inclusive pelo preconceito que tão bem dissestes, mas honrar a nossa própria tradição, honrar o seu avô, honrar o seu bisavô. Você sabe o nome deles? Você já parou para pensar por que você reencarnou naquela família? Qual que é a tônica desta família? Tudo isso tem a ver com o seu planejamento espiritual. Isso tem a ver com o caráter que está sendo forjado. Porque as famílias, elas representam compromissos espirituais dos grupos. Entendam isso. E nos dias atuais, o materialismo quer que nós percamos as referências familiares, institucionais, históricas. E aí eu, com muito respeito e carinho, digo: um homem sem referência é um homem sem sustentação. E as nossas famílias falam de histórias, de exemplos, de personagens que foram gigantes e que contribuíram para que nós tenhamos o que temos hoje. Você não pode rasgar a história. A proposta do Cristo jamais será de destruir o que ficou. O Espiritismo esclarece a lei do progresso que opera na construção. Olha para frente, mas não tire os olhos do passado. Aprenda com a história. Aprenda com a história. A história está aí para ser estudada, para que a gente não repita os mesmos erros. Entendam isso. Entendam isso. Jesus não veio destruir a lei, escreve Kardec. Isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Vocês me permitem? Eu vou dar uma dica. Façam como Jesus. Não destrua a lei. Cumpra a lei. Obedeça a lei. Desenvolva a lei. Dá o verdadeiro sentido à sua vida. Entendam isso. Uma pessoa me procurou hoje dizendo, após receber uma informação que abala a estrutura dela e da família, depois de esbravejar, chorar, desabafar, né? Passou um tempo, eu olhei nos olhos delas e disse assim: você é cristã? Você crê em Deus? Você crê em Jesus? Você é espírita? Aonde que Allan Kardec pode entrar agora na nossa conversa? Nós somos imortais? Sabemos que nada acontece por acaso? Todas as pessoas envolvidas nesse drama, cada uma tem um projeto particular e existe um projeto grupal? Isso vai repercutir para todo mundo? Mas bem-aventurado quem aproveitar a lição, entender o sentido, dominar as emoções, transformar o que for possível e sair lá na frente vitorioso. Porque nada acontece por acaso. Não existe um fenômeno aleatório na sua vida. Deus conversa conosco pelos homens, pelo destino, pelas circunstâncias. Os homens, as pessoas, numa visão de Chico Xavier, são degraus que podemos ascender para o céu. O ser humano. O ser humano é ponte. O ser humano reúne tudo o que nós precisamos para aprender a sermos humanos. Como podemos realmente nos considerar como humanidade? É tirar da nossa vida, do nosso corpo, do nosso comportamento,
tudo que não for humano. Deixa pelo caminho a máscara. Toma um banho. Deixa a sujidade por aí. Seja você. Você é um espírito imortal. Ela, ele não morreram. Não vão morrer. Você não vai morrer. Mas você pode ser feliz. Você pode ter paz. Mas a dica filosófica é: não procure a felicidade. Não procure a paz, porque você não vai encontrar. Sabe por quê? Porque você vai procurar em muitos lugares pessoas e não vai obter sucesso. Porque paz é estado de alma. Felicidade é estar bem consigo mesmo. É poder fazer aquilo que você sonha, você fazer acontecer. Isso só precisa, para acontecer, que você acredite. Esta é a crença que Jesus propõe. Entendam isso. E cuidado com os falsos profetas. Os tempos que vivemos estão abarrotados de falsos cristos e falsas profecias. Não é porque as pessoas são más, é porque no fundo, todo anseia, todo mundo sonha com um mundo melhor, só que somos infantis querendo que as coisas aconteçam daqui a pouco. Por isso a gente acredita nos lobos que se vestem de cordeiros. Por isso depositamos a esperança na mão de terceiros. Eis o grande equívoco. Apoiar, apostar, se candidatar, se escravizar à ilusão é projeto. É engenharia que a gente sabe que não vai dar certo. Mas infelizmente infantis, crianças, é mais fácil dar ao outro a variante de condão para resolver o que nos compete. Espiritismo é a chave que interpreta, mas é uma chave que não pode ser a minha interpretação para a sua vida. Por isso Kardec fazia as perguntas. Ele sabia a resposta, né, Otávio? Mas ele fazia só para nos mostrar. Mas depois ele te dava a chave. Porque é você que tem que abrir a porta. Lembra-te, o símbolo é como um baú que guarda um tesouro. A ideia é que a gente se apresente para descobrir que tesouro é esse. Os bons espíritos se felicitam, se regozijam, celebram a vida. Quando a gente abre os olhos, abre a janela, a porta, em busca do sol, faz a oração: Senhor, me abençoe. E eles repercutem, compartilham o que Jesus dissera: vinde a mim, vinde à vida, entre nesse portal, na nova era. Não olhe para o que está ficando. E lembra-te, você não pode levar ninguém com você. A vida bifurca. Você vai ter que escolher o lado. Só que para isso, o tempo passou, você cresceu, a maturidade está chegando. Aí você vai descobrir que o lado que você tem que escolher é o lado certo. Como descobrir qual que é o lado certo? É onde você encontrar virtude, serenidade, paz, cura, saúde. A sua consciência está te dizendo: não deixe para depois o que você pode fazer agora. Agora, a gente não pode levar o outro conosco, porque cada um tem o seu caminho. E Hermes, no Egito,
para a gente despedir. Tem uma frase que eu repito sempre, que virou uma estrofezinha de uma música do Titãs. Fred já... E pessoa idosa vai repetindo, né, Fred? Já repeti isso aqui tantas vezes, vai perdendo o repertório. Hermes dizia: o caminho se faz no caminhar. Você vai descobrir isso quando caminhar. Com Jesus, melhor ainda, porque Ele que se autoproclamou o caminho, a verdade e a vida. Que Deus nos abençoe. Me perdoe os exageros, a empolgação, mas eu aqui sou apenas uma ponte, cheia de problemas. E eu não tenho dúvida de que uma flor foi trazida para você, porque você merece. Você é filho de Deus e nasceu para ser feliz. Mas guarde isso. Dá trabalho. E o gostoso é ter o trabalho. Boa noite para todos. Ave Cristo. Gênesis no Lar, convido vocês. YouTube, canal Gênesis. Um abraço.